Então, vamos lá. Nosso conteúdo hoje começa a partir daqui hoje. Cinesiologia aplicada à geriatria, né? Então, vocês lembram da cinesiologia que vocês viram no terceiro semestre, eu acho? Vocês lembram da cinesiologia, algumas coisas de cinesiologia? Principalmente o que a gente vai ver aqui relacionado a idoso, geriatria, marcha. Então, a gente precisa ter alguma noção de avaliação de marcha. A gente vai ver alguma revisão um pouquinho do conteúdo de marcha e depois entrar algumas coisas de estratégia, intervenções e tudo mais, certo? Então, cinesiologia aplicada ao idoso, a gente vai se tratar mais a marcha do idoso. Por que, professor, a marcha? Porque é um fator que é o mais alterado na evolução do próprio envelhecer. Então, você vê que um idoso, o mais ativo que ele seja, ele tem um padrão de marcha alterado, propriamente relacionado ao processo de envelhecimento, né? Então, idosos têm um padrão mais amarrado de marcha do que outros, né? Então, a gente vai ver aqui algumas alterações que podem acontecer, o que estratégia a gente pode seguir para quando vocês pegarem pacientes idosos, aí vocês vão criar várias formas de atuar em cima disso aí, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho da cinesiologia, o que ela importa nessa questão da geriatria. Foco principal relacionado à marcha. Porque se eu tenho uma marcha boa, eu previno quedas, eu previno comorbidades, eu previno óbito desse idoso. Então, se eu treino marcha, se eu treino equilíbrio, propriocepção, força e resistência, o meu idoso vai ter uma marcha menos alterada pelo envelhecimento do que aquele que não faz. Eu trouxe alguns artigos que a gente vai ver alguns recursos que utilizam para melhorar essa questão da marcha, equilíbrio e tudo mais, tá? Então, a cinesiologia vai ser mais voltada para esse componente do idoso, relacionado à marcha, questão postural, tá? E aqui, o que a gente pode dizer sobre essa questão da cinesiologia, né? Como eu falei, a principal intervenção que a gente vai ver aqui hoje é na questão da marcha. Por quê? Porque a gente precisa avaliar a marcha do idoso. Então, não podemos ter uma ficha, não podemos fazer uma avaliação cinética funcional do idoso, qualquer idoso, independente se tem patologia ou não, sem avaliar o padrão de marcha. Então, nós precisamos ter uma relação da marcha normal com a marcha do idoso e de um idoso com a marcha patológica. Que idoso seria esse? Um idoso com Parkinson. Então, o idoso com Parkinson ele é diferente do idoso normal, sem patologias associadas. O padrão de marcha dele é diferente. Então, a gente precisa ter meios de identificar essas alterações do idoso, tá? Fala, Martinha, tudo bom? Então, é isso que a gente tem que ter em vista, que o quê? Nós, fisioterapeutas, precisamos avaliar o quê? A disfunção da marcha. Isso é muito importante. Apesar de parecer uma tarefa simples, mas ela é bem complexa, tá? Fala, Martinha, tudo bom? Então, isso não é tão simples avaliar a marcha do idoso, tá? Existem N variáveis que podem interferir nessa questão da avaliação, tá? E raramente ela é bem executada ou simples na questão do quê? Do idoso. Então, a marcha do idoso, pessoal, é um foco principal que a gente tem que ter. A gente não pode pegar um paciente idoso, qualquer esfera que seja cardíaca, se for traumático, se for hematológica, sem pensar em marcha. Então, marcha tem que ter no plano de tratamento de vocês, marcha tem que ter nas intervenções, marcha tem que ser contínuo, né? Porque o idoso precisa ser o quê? Mais independente possível. Lembra da capacidade funcional? Quanto melhor a capacidade funcional do idoso, melhor a sua qualidade de vida. Então, a gente já está remontando as aulas e fazendo aquele link, certo? Então, a locomoção bípede ou em pé envolve determinados sistemas. Principais sistemas que a gente vai ter que tratar do idoso. Primeiro deles, o sistema neurológico, porque tudo que eu venho de comando vem do meu sistema nervoso. Então, eu preciso ter um sistema neurológico eficiente. Porque esse comando central vai me dar o comando muscular. E aí entra o componente do sistema o quê? Músculo-esquelético, né? Preciso ter também a interação do sistema cardiopulmonar. Lembra das alterações fisiológicas que acontecem com o idoso? Ele tem uma resistência cardiopulmonar reduzida por conta do envelhecimento. Ele tem déficit de força de contração muscular, frequência de repouso é mais reduzida, o débito cardíaco tende a diminuir com o tempo. Então, sua reserva de energia ela é mais reduzida, né? Então, o sistema cardiopulmonar vai incidir diretamente nesse padrão de marcha do idoso, tá? E muito mais importante, nem menos importante, o lado cognitivo. É imprescindível que o idoso consiga obedecer o seu comando, consiga entender o que você está passando para ele, né? Idosos difíceis de tratar,
nessa questão de marcha são o quê? Aqueles Alzheimer mais moderados a graves. É quase que impossível, mas tem como ainda intervir nessa questão. Mas o lado cognitivo nós não podemos esquecer. E também não podemos esquecer na avaliação do idoso algum componente cognitivo. Eu vi algumas fichas de avaliação que tinham lá avaliações cognitivas, outras não. Então lembre que a parte cognitiva é importante. E se eu tenho um idoso que é mais orientado, perdão, pessoal, saí aqui sem querer. Cadê eu? Todo mundo está escutando? Saí aqui sem querer, pessoal, perdão. Todo mundo está conseguindo ver de novo aí? Peço desculpa, saí aqui sem querer, apertei a tela aqui sem querer. Não, tranquilo? Dá para continuar? Todo mundo está vendo o slide? Beleza. Então, como eu disse, esse lado cognitivo do idoso é imprescindível que a gente tenha na avaliação. O slide não apresentar. Ah, tá. Espera aí. Vamos compartilhar. Pronto. Aparecendo agora. Não. Todo mundo está vendo agora o slide? Sim. Perdão, foi erro meu. Tá aqui o dedo aqui no computador e ele acabou voltando na tela, tá? Beleza, então vamos lá. Então, como eu falava, a questão da cognição precisa ser um ponto importante na sua avaliação. Eu preciso ter algum mecanismo de avaliar cognição. Existem testes, questionários, ou simples perguntas, como um cálculo matemático, uma data, um familiar que ele lembre, uma cidade que ele lembre, o bairro, essas coisas. Então, nós precisamos ter esse componente cognitivo. E isso aqui, pessoal, esses sistemas, ó, eles precisam ser avaliados porque eles vão influenciar diretamente o quê? Na minha marcha, né? Então, eu tenho alterações neurológicas que comprometem, tenho alterações musculoesqueléticas, tenho alterações cardiopulmonares e principalmente alterações cognitivas. Então, esses componentes eles se entrelaçam nessa avaliação e precisa ser levado em consideração quando eu vou falar de idoso, tá? Então, não posso falar somente de forma separada, eu tenho que integrar isso aí, tá? Mesmo que o idoso tenha uma patologia neurológica ou cardiopulmonar, certo? E o declínio normal associado à idade nesses sistemas, mesmo em indivíduos saudáveis, tem impacto previsível de marcha nos idosos. Por quê? Porque ele vai tendo alterações fisiológicas ao decorrer do tempo, mesmo que tenha aquele idoso sem nenhuma comorbidade, certo? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Todo mundo está escutando? Beleza? Ok? Então vamos lá. E por que estudar a cinesiologia do idoso? Nós precisamos entender, primeiro, lembre o que é cinesiologia. Alguém lembra o conceito de cinesiologia? Vocês lembram? É a ciência do movimento. Alguém falou alguma coisa de movimento? Acho que foi a BA3. A ciência do movimento. Isso, nada mais é do que estudar o movimento. E aqui nós vamos estudar o movimento aonde? No idoso, né? E nós vamos ter o foco principal relacionado à marcha, porque é o principal componente alterado no paciente geriátrico, tá? Então, nós precisamos entender o quê? Os padrões de marcha, a relação postural, as alterações que isso vão interferir no componente marcha. Qual é a fase mais comprometida? O que é que a gente pode trabalhar nisso? O que é que a gente pode melhorar? Né? Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente fala de cinesiologia do idoso, tá? Então, nós precisamos lembrar alguns conceitos, ok? E aqui, ó, nós precisamos também entender e ter no nosso tratamento o quê? Exercícios que acelerem e desacelerem, tá? Porque eu preciso ter, no caminho, eu tenho um componente que acelera e eu tenho um componente que desacelera. Se o meu paciente ele não consegue desacelerar, a tendência dele é levar uma queda, cair. Então, nós precisamos trabalhar isso no idoso, não só o componente de acelerar a marcha, mas sim de frear, para que a gente não tenha movimentos indesejados e não favoreça a queda neles, tá? Então, como ele fala, a deambulação segura exige a capacidade de acelerar e desacelerar rapidamente, utilizando mecanismos que? Reativos do corpo. Reativos de quê? De equilíbrio e propriocepção.
Isso para ele conseguir fazer suas determinadas tarefas, seja atividade diária, seja atividade instrumentais, seja uma atividade física, tá? Ou atividade doméstica, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, a questão de acelerar e desacelerar o movimento. Então, isso precisa ser trabalhado com o idoso, tá? E o que é que nós precisamos saber para tratar, esse padrão do idoso, né? Nós precisamos ter, pessoal, um conhecimento da marcha normal. Um bom conhecimento da marcha normal e que alterações ocorrem com esse envelhecimento. Qual o padrão de marcha que esse idoso vai ter? Se o idoso que é bom fêmea, vai ter um padrão de marcha alterado. Se o idoso tem uma doença de Parkinson, vai ter um padrão de marcha específico da doença. Se o idoso tem uma artrose, né, de quadril, uma artrose de joelho, ele vai ter um padrão de marcha diferente. Se o idoso tem uma patologia cardiopulmonar, então o que isso vai influenciar na marcha dele, né? Se ele tem um AVC, qual vai ser os... Então, a gente precisa ter um conhecimento básico da marcha e suas alterações em determinadas patologias. Compreender se ele vai ter ou não a necessidade de usar um dispositivo de marcha. E lembre-se, anotem isso aí. Se vocês pegarem um idoso para tratar, seja em atendimento domiciliar, seja no estágio da faculdade, ou o que for que seja, se ele tem um dispositivo de marcha, precisamos trabalhar com dispositivo de marcha, seja de maneira corretiva, seja de maneira instrumental, né? Que seria de maneira corretiva, corrigir o uso desse dispositivo. A gente viu isso aí na semestre passado, a gente viu alguns dispositivos de marcha na cadeira de traumático, né? Então a gente precisa, e outra coisa, precisa trabalhar exercícios com esse dispositivo de marcha. Eu não posso simplesmente chegar na minha clínica, pegar o idoso e fazer todo um trabalho de marcha, propriocepção e tudo mais, se eu não tenho o uso do dispositivo. Porque a partir do momento que ele sai da minha clínica, ele vai sair com o quê? Com o dispositivo. Então eu tenho que trabalhar com ele o uso desse dispositivo, porque é um acessório dele. É como se fosse um eixo de equilíbrio, um ponto de equilíbrio para esse idoso. Então a gente não pode esquecer disso, tá? Ficou claro isso aí, pessoal? A gente precisa ter, pessoal, um repertório de que testes e medidas para avaliar essa marcha. Aí nós podemos fazer filmagens, tirar fotos, econometria, baropodometria, se tivesse, né? Análise normal, marcha anterior, marcha posterior, marcha lateral. E tem testes que avaliam também a marcha do paciente. Se tem questão de risco de queda, se tem a questão da independência. Então, existem N testes que a gente consegue fazer com o idoso, certo? Outra coisa é ser capaz de avaliar os exames do paciente e desenvolver esse plano terapêutico de forma correta e efetiva com base em evidências, né? Então, nós precisamos ter essa relação de exames do paciente, conseguir visualizar os exames que ele vem a ter, né? Mas, antes de tudo, fazer o quê? Nossa avaliação bem minuciosa. Então, por isso que é importante ter uma ficha de avaliação legal. Eu vi algumas fichas de vocês, umas bem bacanas, tá? Eu vou até separar depois umas para a gente padronizar uma ficha de avaliação da geriatria. Talvez chegar lá no estágio, a gente já vai ter esse instrumento de avaliação, ok? Então, antes, a gente vai entender um pouco o que é o ciclo da marcha, a cinesiologia que vai afetar o idoso, né? Uma pessoa normal tem um padrão específico, o idoso vai ter algumas alterações dependendo da fase da marcha, mas aqui a gente está falando de marcha normal. Quais são as etapas? Não sei se vocês lembram, tá? Mas existem 3 pontos principais da marcha. Primeiro, aquela fase que eu aceito o peso, então eu quero que vocês anotem isso aqui em vermelho, tá? Então anotem os 3 componentes da marcha. Ok? Anota os 3 componentes. O primeiro, a gente vai ver um por um, depois de forma geral. Então, ele é formado por 8 fases. E dessas 8 fases, ele está constituído de 3 tarefas principais. Primeira, aceitação do peso, que é a fase inicial da marcha, né? Isso é da fase de apoio. A gente tem o apoio em um único membro. E depois a gente tem o avanço do membro. Ou seja, são 3 fases, 3 tarefas principais. E essas são divididas em outras etapas, tá? A gente vai ver dividido uma por uma, certo? Mas que vocês anotem assim daqui.
Quais são essas 3 tarefas principais do idoso, tá? Anotem aí. Primeira fase, né, ou primeira atribuição, primeira tarefa, que é aceitar o peso. O que é aceitar o peso? A partir do momento que eu toco meu pé no solo. Então, isso é aceitar a minha descarga de peso, tá? Existem alguns idosos que têm essa alteração, né? Não conseguem fazer a descarga total, tá? Então, o que é que a gente está vendo aqui, ó? Contato inicial, pessoal, ele corresponde a 2% de todo o ciclo da marcha. Ou seja, aquele primeiro pontapé do ciclo da marcha normal, tá? Isso quer dizer o quê? O choque do calcanhar, o tronco ereto e estável é fundamental em todas as fases. Ou seja, a primeira fase seria o quê? O toque do calcanhar. Quando eu toco o meu pé. Volta só para mim ver o último componente. Tá, peraí. Avanço do membro. Beleza? Avanço do membro. Ok, vamos lá. Então, o primeiro aqui, que corresponde a 2%, é o contato inicial. Isso corresponde ao quê? O choque do calcanhar no chão. Eu comecei a descarregar, aceitar o meu peso, né? O segundo ponto dessa fase, dessa aceitação, seria a resposta à carga, ou seja, eu absorver esse peso da minha marcha, né? É como se eu fosse o quê? Começar a botar o peso em cima do meu calcanhar, em cima do meu pé, né? Então, isso seria aí, pessoal, a primeira fase, que nada mais é do que a aceitação do peso. E essa resposta à carga corresponde aqui a 2 a 10% de todo o ciclo da marcha. Então, eu vou falar para você de forma bem fragmentada, tá? Lembrava isso aqui da cinesiologia, pessoal? A gente está só revisando, tá? Então, essa aceitação do peso, a gente tem dois momentos, o do contato inicial e da resposta à carga, tá? E isso é componente de que fase? Fase de apoio. É quando o meu pé está em contato com o solo. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Tranquilo? Posso passar? Professor, Oi. pode A Vitória, explicar né? de novo, porque eu não entendi a fase? A fase qual? Tu não É, entendeu? professor. Essa A aqui? de contato Vamos lá. inicial. Sim. Contato inicial, Vitória, é nada mais do que eu tocar o meu calcanhar no solo. É o primeiro momento aqui que passa nessa figura. Ó. Pronto. Essa pernazinha vermelha, ó. Então, esse toque do calcanhar é o contato inicial. É o choque do calcanhar no chão. Depois, ele vai começar a apoiar o peso em cima da perna, que seria o que? A resposta à carga. Então, a gente está mostrando etapas por etapas aí, tá? Ó. Então, essa primeira fase aqui, ó, é o calcanhar tocando, ó. Ela corresponde a 2%. Então, é o choque do meu calcanhar. Depois eu vou ter o quê? A resposta à carga, que eu começo a descarregar mais peso em cima da perna. Então, isso aqui é o que? A aceitação do peso. Essa é a primeira fase do ciclo da marcha, tá? Deu para entender? Sim? Beleza, joia. E tá aqui, ó. Essa é a nossa primeira fase, aceitação do peso, ó. Olha aqui, Vitória, e os demais. Meu contato inicial, olha aqui o calcanhar, e eu começo a ter o quê? Ó? Eleva a direção do meu membro anterior. Então, eu começo a fazer o quê? Resposta à carga. Né? Então, essa primeira fase aqui, ó, ela chega a durar o quê? Cerca de 10% de todo o ciclo da marcha. E isso é da quê? Da fase de apoio. Ó. Então, aqui, choque do calcanhar, resposta à carga. Primeira fase, que é a aceitação do peso. Ficou claro? Com a imagem fica melhor. A gente vai passar agora para a próxima fase, tá? E aqui, apoio em um único membro. Aqui eu já começo a falar de apoio médio, apoio terminal, já vou avançando o meu ciclo da marcha, né? Pela primeira fase inicial, o quê? Adaptando meu corpo ao suporte da carga, depois vou ter um apoio até conseguir retirar ele da fase de apoio e fazer o quê? Fase de balanço, né? Ó.
O apoio médio corresponde a até 30% dessa marcha, tá? O apoio terminal, que é quando o meu calcanhar começa a sair aqui, ó, ele começa a passar o membro inferior, esse que está em contato para trás. E a gente tem uma pré-oscilação, né? Que é já como se fosse um pré-impulso para a fase de balanço. Então, aqui seria a fase onde tem o quê? Apoio em um único membro, ou seja, só tem um apoio nesse membro aqui, ó. Essa outra parte, essa outra perna está na fase de balanço. Então, tudo se restringe a esse componente aqui, ó, a essa perna que está em contato com o solo, tá? Aqui ele fala apoio médio, ó. Eu tenho um avanço da tíbia, eu tenho todo o apoio do meu corpo em cima dessa perna, né? No apoio terminal já tem o quê? Começa a despregar o quê? O calcanhar do chão. E na fase pré-oscilação, que vai até 60%, que é o total da minha fase de apoio, que é o quê? 60%. Ó. Transferência de peso do corpo para o membro livre, né? Ó, flexão de joelho e preparação para despregar o pé do chão, ou seja, a fase de impulsão, né? Vai retirar o quê? Os dedos do solo, né? Então, isso aqui é quando eu tenho apenas apoio em uma perna. Por isso que ele está dizendo apoio em um único membro. Apoio médio, apoio terminal, né? Ó, e pré-oscilação. Isso tudo aqui, pessoal, ainda é fase de apoio, tá? Então, anotem isso aqui, que cai em prova. Eu já vi demais. Fase de apoio corresponde a 60%. Fase de balanço corresponde a 40%. Ok? Não sei se vocês lembravam disso aí, mas a gente vai falar lá na frente. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos ver aqui no gráfico aqui, ó. Pronto, aqui é a nossa fase de apoio ainda, ó. Todo o meu corpo aqui está centralizado, ó. Essa perna está sendo apoiada somente nessa que está em contato com o solo. Essa aqui já está na fase de balanço, ó. Então aqui eu tenho um apoio médio, ó. Quando ela começa a fazer uma extensão, o calcanhar começa a sair do chão, ó. Então começa a ter, ó, apenas a parte anterior do pé em contato, o apoio final. Quando já tem aqui a ponta dos dedos já para impulsar para a fase de balanço, eu tenho um pré-balanço, né? Então, toda essa fase de apoio aqui, ó, corresponde ao quê? A minha fase de apoio, cerca de 60%, tá? E anotem uma coisa, na marcha, pessoal, no ciclo, nós temos dois momentos de duplo apoio. Aqui, ó. Aí, espirrar. Tanto a gente tem no contato inicial, e nós temos um duplo apoio no pré-balanço. Então, isso aqui que é em prova. Então, são os dois momentos que eu tenho os dois membros em contato com o solo, tá? Um é no contato inicial e a outra é no pré-balanço, tá? Então, são os dois momentos que a gente tem os dois membros apoiados no chão, certo? Anotem isso aí também. Tranquilo? Até aqui, fase de apoio. Só revisando. Beleza? O professor, Oi. explica Oi, essa Vitória. fase de novo, que tá dois pés, tá entrando em contato com o chão. São os dois momentos que eu tenho os dois pés em contato com o solo, Vitória. Ó. Quando é que eu vou ter os dois pés em contato? É o chamado duplo apoio. No contato inicial e no pré-balanço. São os únicos dois momentos que eu tenho as duas pernas, os dois membros em contato com o solo. Contato inicial e pré-balanço. Tá? Anota aí. Os dois momentos Tá bom, professor. em que tenho apoio duplo. Aí, dois pontos. Apoio inicial e pré-balanço. Tá? Então, deixa eu botar aqui, anotar aqui. Ok, Ó. professor. Vou anotar aqui para vocês. Dois momentos de duplo apoio da marcha. Aí, apoio inicial e pré-balanço. Pronto, tá aí. Anotei que aí vocês conseguem copiar depois, tá? Então, isso aqui tudo ainda é o quê? A nossa fase de apoio, ó, tá? E aqui é a última fase da marcha, que corresponde a 40%, que já é o que? O membro sem estar em contato com o solo. Por isso que ela é chamada o quê? Fase de balanço, porque o membro está em balanço
fazendo 3 momentos. Quais são eles? Oscilação inicial. Aqui o calcanhar já despregou do chão, já desprendeu, tá? Oscilação média, porque ele vai fazer isso aqui, né? E por fim a oscilação terminal, que já é preparando para a nova fase de apoio, tá? Então nessa oscilação inicial aqui, a perna avança a partir da posição de arrasto. Então começa a fazer o quê? Uma extensão de quadril, ó, flexão plantar de tornozelo, flexão de joelho. Ó. Então isso é a minha oscilação inicial, tá? Na oscilação média já tem o quê? Uma dorsiflexão de tornozelo e posição neutra. Para quê? Para que eu não toque a ponta do pé no chão, tá? Para quem tem AVC, essa fase é bem complicada, porque geralmente o paciente com AVC tem o pé caído, pé equinovaro. Então, ele tem que fazer o quê? Tipo um balanço para poder aplanar o pé, né? Então, essa fase aí de oscilação média no AVC ela é bem prejudicada, principalmente se tiver a hemiplegia própria do AVC, tá? Então, seria mais ou menos assim. Por isso que ele faz uma marcha ceifante, para poder não ter essa ponta do pé tocando no chão, tá? E a oscilação terminal já é o quê? A última fase, ou seja, eu vou desacelerar o meu membro para começar o contato de apoio novamente, ó. Ele fala desaceleração de quadril e joelho, e o membro vai avançando, ó. O membro vai se preparar para o quê? Para um apoio de extensão de joelho e tornozelo neutro, né? Então aqui ele já entra fazendo o quê? Uma flexão de quadril com extensão de joelho, já para poder se preparar para o novo contato do calcanhar, tá? Eu já consegui visualizar nessa imagem aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Olha o que é que acontece no balanço inicial. Uma flexão de quadril, uma flexão de joelho, ó. Começa uma leve flexão plantar. Então, isso aqui é meu balanço inicial, né? Depois disso, eu tenho o quê, ó? Novamente a flexão de quadril, ó. O tornozelo em posição neutra. E por fim, eu tenho o quê, ó? Uma extensão de quadril excêntrica para segurar, né? E uma extensão de joelho, tá? Então, isso já seria o balanço final. Então, aqui o membro não está em contato com o solo. Ele está suspenso no ar. Ele está o quê? Acelerando, balanço médio, depois desacelerando, tá? Então, por paciente com AVC, essa fase de balanço aqui é bem prejudicada, tá? Ele tem muita dificuldade nessa fase de balanço, principalmente para fazer esse movimento harmônico, para poder adaptar o pé no chão, tá? Então, anotem, fase de balanço é bem prejudicada no paciente com sequela de AVC ou no paciente hemiplégico, tá? ZJ... Hã? É isso aí, Martinho. Não entendi. ZJ. Ah, tá. Bora. Então, lá caiu. Acontece. Então, pessoal, isso aqui é a nossa fase de balanço. Ó. Corresponde a 40% do ciclo da marcha, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma coisa legal isso aqui, ó. 3 momentos de apoio simples em cada fase. 3 na fase de apoio, 3 na de balanço. E os 2 duplos apoios são na fase de apoio. Então, os 2 duplos apoios são na fase de apoio. E eu tenho 3 apoios simples na fase de apoio, 3 apoios simples na fase de balanço. Só sistematizando aí as fases da marcha, tá? Ok, pessoal, aqui marcha. Tranquilo, deu para revisar, que é só agora um apurado de tudo que a gente falou. Ó. Então aqui é um completo, ó. Aí seriam as 3 tarefas principais, quais seriam? A aceitação do peso, né? O apoio é um único membro, isso corresponde aqui à fase de apoio. Isso corresponde a 60% do ciclo da marcha, tá? Então lembrem disso aí, ok? E aqui nós temos o quê? Nossa fase de balanço, né? Ela corresponde o quê? A 40% do ciclo da marcha, né? A gente está vendo aqui, tá?
Aqui é o ciclo da marcha, ó. 60%, 40%, tá? Ok, pessoal, aí, tranquilo? Marcha? De boas? Podemos ir? Vamos lá. E aqui é só um apurado, ó, que a gente acabou de revisar, ó. Então aqui eu tenho quem? Aceitação do peso, ó. O choque do calcanhar, aceitação do peso, o meu apoio médio, ó, uma pré-oscilação, ó, e aqui o apoio terminal, ó. Aqui, esse membro não está em contato. Aí vem fase de balanço, ó. Olha o que é que acontece no meu membro, ó. Começa a extensão de quadril, depois da extensão de quadril vem o quê? A flexão de quadril, ó. Até fazer o quê? A flexão de quadril com a extensão de joelho, ó. Então aqui fase de balanço, tá? Olha que duplo apoio, ó. Início e final da fase de apoio. Meus 3 apoios simples, ó, em cada fase, tá? Então aqui é só resumindo tudo que a gente viu de marcha, tá? Esse desenho aqui é bem autoexplicativo, é muito legal esse desenho aqui, tá? E isso aqui, pessoal, cai em prova, tá? O ENAD gosta de cobrar questões sobre marcha, certo? E prova de concurso, pelo amor de Deus, não preciso nem falar o tanto que é cobrado, né? E eu vou cobrar também. Então fiquem atentos, né? Mas não vou dizer qual é a questão da prova. Vamos embora. Beleza até aqui, pessoal? Então a gente vai entrar agora mesmo no mundo da avaliação cinesiológica do idoso da marcha, certo? Tranquilo, pessoal? Marcha derrubou o celular no chão. Já era. Sim? Beleza. Então vamos lá. E aqui, né? Entrando aqui que a gente pode ver relacionado a essa alteração da marcha, né? Que o nosso envelhecimento ele está associado a diversas alterações dos sistemas. Sistemas o que esses? Sensorial, sistema motor, sistema nervoso. Tudo isso vai alterar o que? O meu desempenho da marcha, né? Então, a integração desses sistemas aí vão alterar de maneira significativa a marcha do idoso, tá? E também a questão que a gente não pode esquecer, a cognição do idoso. Então, a cognição precisa ser bem avaliada, vai influenciar diretamente na questão das estratégias de intervenção. E as mais comuns, alterações sensoriais, é isso que eu quero que vocês anotem, ó. A principal delas, tanto sensorial quanto postural, equilíbrio proprioceptivo, a diminuição gradativa da acuidade visual. Então, isso é um processo de envelhecimento normal do idoso, ele tem o quê? Essa redução da capacidade visual dele, essa redução da acuidade visual. Existem alguns testes que a gente consegue fazer com o idoso, que precisam ser avaliados e levados em consideração. Então, a redução da acuidade visual do sistema visual e auditivo. Então, o idoso tem a tendência a reduzir essa capacidade de audição, isso é próprio do envelhecimento, alguns até mais exacerbados, tá? O estado somatosensorial e principal, ó, um déficit que ele vai ter proprioceptivo. Se eu tenho um déficit proprioceptivo, eu tenho um déficit de equilíbrio, propenso a levar quedas, a sofrer traumatismos. Então, isso precisa ser levado em consideração no seu plano de tratamento. Então, essas são as alterações posturais ou sensoriais mais comuns, tá? Então, anotem aí. E essas alterações podem causar uma avaliação não acurada de quê? Tanto do ambiente quanto de uma avaliação mal feita. Então, nós precisamos ter isso no momento da nossa avaliação. Essa alteração sensorial é importante. Não podemos fazer uma avaliação somente motora do idoso, lembra? São N sistemas afetados pelo processo de envelhecimento. Então, não posso simplesmente delimitar apenas o sistema. A gente tem que ver o paciente como um todo, principalmente o paciente geriátrico. É impossível eu ver ele apenas como paciente neurológico, apenas como paciente respiratório, apenas como paciente cardiopulmonar, tá? Então, os sistemas são integrados e existem diversas alterações que influenciam um com o outro, tá? Anotem essas questões aí. Anote, eu tire print, não sei. Mas o slide já está lá no Classroom, tá?
Então, isso aqui são as alterações sensoriais mais comuns do idoso, a redução da acuidade visual, auditiva, somatosensorial e, principal delas, propriocepção. Tá? Beleza? Podemos ir? Vamos lá. E o nosso envelhecimento, pessoal, está integrado a diversos sistemas, como eu falei, né? Ó, sistema sensorial, motor, né? Ah, esse slide aqui está repetido, pessoal. Acho que eu coloquei de novo. Repetido, ó. Vou só destaquei de forma melhor aqui, ó. Perdão. Redução da acuidade do sistema visual auditivo, redução do estado somatosensorial e proprioceptivo, né? E essas demandas, se forem avaliadas de forma errada ou equivocada, vão prejudicar no seu plano de tratamento e, consequentemente, na evolução do seu paciente, tá? Tá repetido esse slide aqui, perdão. Um dos principais pontos que nós devemos avaliar, função motora, até porque nós vimos as escalas de avaliação funcional e elas têm muita parte de componente motor. Lembrem-se, eu não posso esquecer parte sensorial, parte cognitiva, não apenas retomar função motora. Lembrem disso. Então, as principais que a gente tem aqui no sistema efetor, ou seja, aquele sistema que efetua determinado movimento. Eu tenho, por conta do envelhecimento, isso aqui, ó, a velocidade de informações que chega no meu músculo, ela é reduzida. É como se fosse assim. Eu tenho 34 anos, eu consigo chegar do outro lado da rua em 10 segundos e mandar uma resposta para alguém. Um idoso de 80 anos, até que ele chegue do outro lado da rua, ele vai demorar uns 2 minutos, 5 minutos. Então, a capacidade dele responder vai ser mais reduzida. Por quê? Porque a velocidade de condução dos neurônios vai ser menor. Ok? Então, isso é gradativo com o processo de envelhecer. Então, as informações... Por isso que o idoso, quando você vai fazer um teste de reação, é mais lento, diferente do jovem. A reação dele é mais rápida. Então, esse processo, o neurônio vai ficando um pouquinho mais fadigado, mais cansado. Então, a resposta que ele vai dar é mais lentificada, tá? Então, o que é que ele diz? Redução da velocidade de condução do neurônio. Então, isso aqui vai estar prejudicado. Se isso está acontecendo, consequentemente, a minha marcha vai ser o quê? Mais lenta, mais devagar, certo? Outra coisa que acontece, o tecido conjuntivo é mais rígido. Ele tem alterações cartilaginosas articulares que prejudicam mais ainda esse padrão de marcha, diferente da pessoa jovem, tá? Outro ponto, ele perde muita fibra motora, o idoso. Principal perda de fibra motora do idoso, tipo 1 ou tipo 2? Pergunto. Era para tentar isso na prova, esqueci. Prova. Principal perda de tipo de fibra do idoso. Tipo 2. Tipo 2. Oi? Do tipo 2, mas o professor já falou. Tá sem jeito. E a tipo 2 é o quê? Rápido ou lenta? Me faltou essa, esqueci aí lá. Rápido. Foi mal, deixa para a próxima. Então, o idoso tem muita redução de fibra motora. Ele tem tanto perda de tipo 1 quanto tipo 2. Mas a que é mais prejudicial é do tipo 2, que é a rápida. Se eu tenho menos fibra rápida, eu tenho menos capacidade de reação a determinado movimento. Por isso que ele é mais lento, tá? Então, isso a gente começa a raciocinar. Ó. Consequentemente, isso resulta em quê? Ó? Limitação da amplitude de movimento e menos força muscular, tá? Então, essa redução de fibras influencia diretamente nesse padrão de marcha do idoso, tá? Então, todo mundo está ciente dessa questão. E o que nós podemos fazer do sistema nervoso central, né? A produção de neurotransmissores também é reduzida do idoso, né? Então, essa perda, ou seja, essa redução de neurotransmissor, influencia diretamente no seu padrão de marcha. Quanto menos neurotransmissor, menos potencial de ação. Quanto menos potencial de ação, menos ação muscular esse idoso vai ter, né? Então, isso é um fator que favorece para essa identificação. Olha o que ele fala.
que é que isso vai resultar? Se eu tenho menos neurotransmissores chegando, eu tenho menos potenciais de ação, eu tenho menos reação do músculo. Então, o que é que ele diz aqui? Resulta em quê? Na lentificação do tempo de reação e redução da facilidade do movimento. Com a manifestação, perda de controle motor. Então, destaquem isso aqui, pessoal. Escrevam esse último parágrafo aqui, é importante. Por conta essa redução de neurotransmissor, eu vou ter uma lentificação dos meus comandos. Meu controle motor vai estar mais lento, mais devagar, certo? Isso por conta dos neurotransmissores. Anotem esse último parágrafo aí, é importante, tá? Beleza, né, pessoal? Aqui até agora tá tranquilo, né? Tá de boas? Então vamos lá. Alterações típicas na marcha do idoso. Isso aqui nós precisamos saber, né? Essas principais alterações. A principal delas, pessoal, é o quê? Que o idoso vai ter velocidade reduzida da marcha. Isso é fato. Você basta olhar um idosozinho no meio da rua que a marcha dele é mais lenta. Isso é do próprio envelhecimento. É característica das alterações neurológicas, musculoesqueléticas, cardiopulmonares que ele vem a ter no decorrer da vida. Né? Então, todo idoso tem essa redução de velocidade de marcha. É padrão do idoso já. Tá? Comprimento do passo ou passada reduzida. Isso também é devido ao quê? À lentificação da marcha, menos neurotransmissor, perda de fibras musculares, tá? Você vê o idoso às vezes na rua com um passo bem curtinho, né? Diferente, tipo eu ando com passo largo. Eu acho que até quando eu for idoso eu vou dar passo largo, eu acho que eu toda vida andei assim, não sei. Tem até medo, mas vamos lá. Quando eu chegar naquela idade eu vou falar. Comprimento do passo ou da passada. Lembra o que é o passo? Calcanhar, isso é um passo. O que é passada? Esse mesmo pé quando ele volta a tocar o solo. Então, isso é a passada. Então, passo é a distância de um pé para o outro. Passada é quando esse mesmo pé volta a tocar o calcanhar novamente no solo. Isso é passada, tá? É como se eu dissesse assim, uma passada equivale a 2 passos. Certo? Olha que isso aqui é importante, ó. Anotem isso aí, ó. Essas alterações vocês têm que anotar, ou tirar um print, alguma coisa, salvar. Tempo de apoio e duplo apoio é aumentado. Fala de novo. Passo. Distância de um pé para o outro. Isso é um passo. E o que é passado? Quando esse mesmo pé volta a tocar novamente o solo. Isso é chamado passada. E a passada é como se equivalesse a 2 passos, tá? Ok, Jota? Deu para pegar? Ok? Então, passo a distância de um pé para o outro. A passada é quando esse mesmo pé volta a tocar novamente o solo, tá? Então, anotem isso aí, pessoal. Tempo de apoio, isso aqui é importante demais, ó. O tempo de apoio, duplo apoio é aumentado. Por quê? Porque ele tem mais perda de fase de balanço. Ele balança menos o membro. Se vejam qualquer idoso na rua, ele quase não tem fase de balanço, né? Tipo meu pai tem Parkinson. Então, a fase de apoio dele é bem mais do que a fase de balanço. A fase de balanço dele está mais prejudicada. Por quê? Por causa do equilíbrio, do próprio Parkinson, né? Então isso afeta o padrão de marcha dele, né? Maior variabilidade de marcha, né? Questão de comprimento, largura, frequência. Ele tem menor cadência, ou seja, menos passo por minuto, tá? Quer dizer, maior cadência, tem mais passos por minuto. Justamente por causa da fase de apoio que é aumentada, tá? Ele tem uma excursão reduzida de quem? De quadril, joelho, tornozelo. Se eu tenho menos movimento desses 3 articulações, eu tenho menos fase de balanço e mais fase de apoio, né? Então, lembrem no idoso, ele vai ter mais
fase de apoio e menos fase de balanço, ok? Então, no idoso geralmente acontece isso, tá? Isso aqui é inevitável não saber. Precisamos ter isso aqui em mente. Porque quando nós formos avaliar nosso idoso, nós vamos ver se vai bater essas alterações aqui, ó. Nós precisamos lembrar dessas alterações na hora que a gente for fazer nossa avaliação cinética funcional. Acaba minha água. Tranquilo? Beleza? Tô achando que tem gente que tá dormindo aí, viu? Ó, a Daia não falou nada, o Fernando não falou nada. Tem duas Gabriela aqui. A Nayara, meu Deus do céu, não falou nem um oi. Então vamos lá. Olha, também está quase mesmo. Acorda também, se liga, bora. E aqui nós precisamos ter, pessoal, uma íntima relação do que é uma alteração, o que é uma alteração não, do que é uma marcha patológica e do que é uma marcha normal. Para quê? Porque se eu sei avaliar uma marcha normal, eu vou saber o que vai estar prejudicado numa marcha patológica. Tipo essa daqui, a marcha do Parkinson. Olha aqui. Vamos analisar por segmentos. Olha a posição da cabeça aqui, na marcha normal. Ela está alinhada com o meu tronco. Olha a cabeça de um paciente com Parkinson. A tendência é ela ficar o quê? Anteriorizada, né? Então, isso tende a alterar meu centro de gravidade. A tendência é ele querer ir para frente, né? Olha a postura do meu tronco numa caminhada normal, ó. Olha aqui do Parkinson, a tendência é ele fazer o quê? Ó? Aumento da cifose torácica, ó. Isso desloca o meu centro de gravidade, ó. Prejudica mais a fase de balanço. Olha aqui, ele quase não dobra o joelho para fazer a passada. Então, prejuízo de quadril, joelho e tornozelo. Ó. Então, por isso que a fase de apoio dele é aumentada, se comparada à fase de balanço. Então, nós temos que ter esse paralelo entre marcha normal e marcha patológica. Ficou claro, pessoal, isso aí? Tranquilo? Ok? Interessante que a gente fizesse isso em sala de aula, no laboratório. Independente do diagnóstico, seja, independente do que o seu paciente vai chegar no seu consultório, na sua clínica, no domicílio, é necessário que nós temos o quê? Uma avaliação clínica desse padrão de marcha. E aí vocês podem usar vários arsenais, vários recursos, fotografia, foto, vídeos, né? Avaliação por baropodometria, avaliação por vídeo também, né? Testes funcionais que avaliem imagem, a gente pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Então, independente desse diagnóstico, é necessário o quê? Que a gente faça um exame completo dessas manifestações clínicas da marcha de cada paciente. E cada paciente vai ter um padrão de marcha talvez diferenciado. Não é porque eu tenho um Parkinson que eu vou ter a mesma marcha de outro paciente de Parkinson. O padrão de marcha é aquele, festinante, ou marcha em bloco. Porém, eu posso ter uma marcha menos prejudicada do Parkinson do que o outro. Então, cada paciente é uma avaliação diferente. Então, vejam isso. Não vejam somente a patologia, vejam o paciente como um todo. Cada indivíduo tem uma particularidade. Cada indivíduo tem suas, como é que eu posso dizer, seu perfil, né? Então, vocês precisam avaliar isso. Aqui a gente vai entrar um pouquinho, pessoal, falando sobre o quê? A gente tem que entender a cinesiologia e intervir em cima de quê? Das quedas. Porque se eu tenho um padrão de marcha efetivo, eficiente, eu vou, consequentemente, evitar que esse idoso venha a ter uma queda. Então, eu não posso falar de cinesiologia sem envolver marcha, sem envolver quedas. É um elo que se entrelaça entre eles. Então, não tem como sistematizar isso aí, não, distinguir, não, tá? Então, nós temos que ver que o quê? Que uma queda influencia diretamente na vida do idoso, né? Então, o que, é que ele diz? A queda é um dos fatores mais preocupantes do idoso. É um problema de saúde pública. Lembram lá na cadeira de traumato, quando a gente falava de fratura de fêmur? 90% dos idosos que sofriam fratura de fêmur eram por quê? Quedas na própria casa, no próprio domicílio, lembram? Então, queda é um problema de saúde pública, né? Então, hoje, pela pandemia, a tendência foi reduzir essas quedas.
Mas, assim, a fila ainda continua grande, né? Talvez reduziu mais as cirurgias por conta do quê? Da pandemia, o JF principalmente, reduziu muito acidente de moto. Então, está chegando menos paciente de fêmur lá, né? Mas o perfil era bem grande nesses pacientes. Então, nessa situação, nós podemos ter várias situações, problemas. Uma delas, no âmbito social, eu posso ter esse idoso institucionalizado numa instituição, no hospital, ou alguma casa de repouso, né? Nós podemos ter um problema econômico grande, porque quanto mais idosos quebrando o fêmur, mais caro vai ficar para a saúde pública. Mais taxa de hospitalização, maior demanda por medicamento e procedimentos às vezes mais complexos, como artroplastia, que requer muito dinheiro, né? Então, hoje nós temos o quê? O JF que faz artroplastia, ou alguns hospitais particulares, mas a gente sabe que a realidade hoje é SUS. Então, nem todos os hospitais particulares conseguem ter esse fluxo grande, mas o SUS é um fluxo exorbitante de pacientes com necessidade de artroplastia de quadril. Relacionado à saúde, né? Por que essa queda vai influenciar a saúde? Porque vai ter o quê? As fraturas. E se esse idoso ele sofrer a fratura e não vai fazer logo uma cirurgia, ele vai estar propenso a quê? Úlcera de decúbito, síndrome do imobilismo, entre outros, né? Então, as escalas, as dificuldades de locomoção. Talvez o idoso já era um pouquinho mais restrito de locomover. E quando sofre uma fratura, vai ficar o quê? Acamado. Então, é um prejuízo para a saúde dele, tá? Então, a queda é um problema público de saúde. E o que é a definição de queda? Né? Nada mais é do que um evento adverso de forma não intencional que leva o idoso a sofrer um trauma. Uma queda no chão, uma queda de escada ou algo do tipo. Né? Então, o que é que a gente deve fazer para evitar? Existem algumas medidas, né? E esse evento, pessoal, ele é frequente, ele é comum. Alguém já teve algum idoso aí em casa que levou queda? Vocês aí? Algum idoso de vocês, parente, algum pai levou queda em casa? Meu pai essa semana foi inventar de subir na escada para tirar mamão. Levou uma queda. Sorte que era baixo, bateu só as costas no chão, mas levou a queda. E é preocupante. Alguém já teve alguém em casa, idoso, que sofreu uma queda em casa? É um momento bem frequente. Vive-se por causa das escadas de um vão para o outro. Ó. O meu pai foi subir uma escada para tirar mamão. Eu disse, para que você foi fazer isso? Deixa esse mamão lá apodrecer. Rapaz, lá eu quero saber de mamão. Não sei nem como foi isso. Foi Deus que salvou, porque eu não sei nem como é que foi, não. Minha irmã ligou doida para dizer que tinha levado essa queda. E tem que trabalhar muito com ele, a questão do Parkinson lá. Então ele é frequente e temido. Por que ele é temido pelo idoso? Por conta da maior dependência física, dependência funcional. Teimoso é apelido. São umas pestinhas. Só vai amarrando. Mas teimoso que é menino novo. Então, por que nós devemos se preocupar com as quedas? Primeiro, porque é um risco para o idoso. Se fratura, ele tem vários comprometimentos. Ó, a Martinha diz, minha sogra tem artrite osteoporose, escorregou no banheiro muito ruim mesmo. Quebrou nada não, porque uma pessoa com osteoporose escorregar no banheiro é batata para quebrar um fêmur. É pedindo para quebrar um fêmur. É complicado. Aí nós vamos ver algumas adaptações aqui para o banheiro, que vocês devem fazer. Algumas orientações, tá? Então, esse evento é um evento temido, frequente e um problema de saúde pública. Às vezes, só algumas medidas preventivas auxiliam nessa redução de quedas do domicílio. A gente vai ver no decorrer da aula. Então, a maior predisposição do idoso a sofrer lesões decorrentes de queda se deve ao quê? A alta prevalência de quê? De comorbidades. As próprias alterações do idoso, do processo de envelhecer, favorecem que ele tenha mais predisposição a quedas, e isso é preocupante. Nós temos que intervir nessas medidas preventivas. Então, é aquela coisa, né? Melhor prevenir do que remediar. Isso se associa-se a quê? Ao declínio funcional próprio do envelhecimento, que ele tem a redução dessa capacidade funcional,
O aumento do tempo de reação, ou seja, ele demora mais para responder aquele efeito. Ah, escorregou, ele demora mais a responder. O próprio corpo é mais lento para responder, diferente de um jovem, tá? E outra coisa, a eficácia do equilíbrio corporal é reduzida, ou seja, perda de equilíbrio é comum em idoso. Então, existem estratégias que nós vamos trabalhar o equilíbrio, objetivando o quê? A redução dessas quedas. Então, existem N trabalhos que fazem diversos recursos na questão de equilíbrio. E isso é uma coisa que vocês precisam ter no plano de tratamento. Trabalhar equilíbrio, atividade de coordenação, de propriocepção. Talvez seja melhor, às vezes, do que treinamento de força. Claro, treinamento de força tem seu componente importante? Tem. Mas nós não podemos esquecer força se não trabalharmos equilíbrio. E equilíbrio sem força. Então, não tem como dissociar. Então, fenômenos característicos do processo de envelhecimento. Isso é próprio do envelhecimento, mas nós temos como trabalhar para quê? Para evitar que isso aconteça de forma mais frequente ou exacerbada. O que é que está relacionado às quedas? Primeira delas, a falta de equilíbrio. 3 principais componentes relacionados a quedas. Anotem. Falta de equilíbrio, ambiente do idoso e a relação medicamentosa. São os 3 componentes que influenciam quedas. Quedas podem estar relacionadas a várias causas. Dentre as mais importantes são falta de equilíbrio, o risco do ambiente que esse idoso se encontra e medicação, né? Aí ele fala aqui que o equilíbrio ele é composto de quais componentes? De 3, né? Por isso que a gente falou muito do componente sensorial, que precisa ser bem trabalhado com o idoso. O sensorial, o processamento central, ou seja, minha capacidade de responder a determinada ação, e o meu sistema efetor. O que é meu sistema efetor? A minha musculatura, é o que me faz movimentar. Ok? Então, isso é relacionado aqui ao equilíbrio. Então, são 3 componentes que a gente precisa ter em mente. Parte sensorial proprioceptiva, o meu comando central e o meu sistema que efetua determinada resposta, tá? Porque todos esses são por alterações próprias do processo de envelhecer. Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, nós precisamos trabalhar o que com o idoso? Equilíbrio, adequar o seu ambiente, orientar quanto a medicação se está tomando ou não. Dependendo das medicações, eles podem ter alterações vestibulares, de equilíbrio, proprioceptivos e tudo mais, tá? Problemas de pressão que influenciam, né? Às vezes o idoso não toma medicamento da pressão, pode ter uma tontura, uma vertigem e sofrer uma queda. Simplesmente por quê? Porque faltou tomar aquele medicamento no horário certo. Pode acontecer. Já deve ter acontecido muitas vezes, né? Então a gente precisa ficar atento a isso aí também. E aqui a gente está vendo agora, pessoal, algumas estratégias de intervenção. Então, isso vai variar muito de profissional para profissional. Existem N maneiras de intervir contra a questão de equilíbrio e propriocepção do idoso, tá? Aí vai ser dependendo da sua capacidade criativa, tá? Então, aqui a gente está vendo o quê, ó? Trabalhar a marcha com obstáculos, ó. Com cone. Eu posso não usar várias coisas. Eu não tenho um cone. Você pode usar um pedaço de papel no chão. Você pode fazer usar uma chinela. Aí vai depender muito da sua capacidade de criatividade. Posso usar uma cadeira, ou posso colocar uma cadeira aqui para ele sentar, levantar e fazer a marcha. Volta e senta de novo. Aí dá para fazer exercícios aí, ó. Que eu trabalho aqui tanto força quanto equilíbrio, né? Olha aqui, ó. Fazendo aqui um zigue-zague, ó. O que eu trabalho também é o quê? Coordenação, né, ó. Aqui ele está fazendo um jogo, pessoal, aqui de passar a perna por cima, ó, fazendo balanço. Ó. Aqui não, aqui é só por cima. Ó. Eu posso fazer aqui um zigue-zague, né? Eu posso ir de frente e voltar de costas. Ó. Aí existem N maneiras que você pode trabalhar equilíbrio, marcha, propriocepção aqui. Aí depende da sua capacidade, depende também da capacidade do idoso realizar o que você está querendo, né? Então não adianta você querer esticar demais se ele não vai ter as condições necessárias para fazer.
É como você vai voltar para a academia. Você não pode pegar 50 quilos. Você pode ir devagar. É igual quando você vai começar a tratar um idoso. Você não pode começar de uma vez. Você tem que começar passo a passo gradativo. E cada ganho desse você vai melhorando. Para manter esse ganho, tá? Então, isso que vocês precisam ter em mente, certo? O que ele diz aqui, ó, esse autor? Treinamento dos mecanismos de equilíbrio aumenta o que? A autoconfiança da pessoa idosa. Sua capacidade funcional, consequentemente o quê? Sua mobilidade. Então, quanto mais mobilidade esse idoso tem, melhor para ele. Mobilidade não quer dizer teimosia. Existe uma diferença aí, tá? É como uma vez a gente brincou na UTI, né? Ah, paciente que não está com déficit de mexer os braços. Vamos fazer a fisioterapia motora mais a fundo. Beleza, a gente fez a fisioterapia motora e tal. Aí, quando a gente foi ver lá um dia, ela melhorou o movimento, né? Estava na ventilação, mais entubada. E quando a gente foi ver, ela puxou o tubo, né? Aí nós diz, eita, foi culpa da fisioterapia, né? Melhorou o padrão de movimento dela e ela conseguiu pegar o tubo e, ó, arrancar, né? Se eu soubesse, eu teria feito, mas aí é um viés que acontece dentro do processo de trabalho, né? Acontece às vezes. Às vezes umas pessoas falando de ventilação, eles mexem tanto o pescoço até conseguir alcançar a mão que está contida e puxa o tubo, tá? Mas isso aí, uns ninjas aí. Então aqui são mecanismos que a gente pode trabalhar, questão de equilíbrio, questão de marcha, tá? Questão de coordenação, de propriocepção, tá? Treinamentos associados com o quê? Força, né? Ó. Aí aqui vai depender muito. Tem idosos que conseguem fazer, tem idosos que não conseguem fazer. Então, vocês vão pegar idosos que talvez consigam na primeira, talvez que não consigam na segunda. Ou que vão conseguir fazer quando vai melhorando a questão do exercício, a questão da confiança, né? Então, existem exercícios que a gente pode fazer de quê? Propriocepção, ó, equilíbrio. Esse apoio unipodal é muito bom. É um dos principais exercícios para treinar coordenação e equilíbrio, além de treinar o quê? Proprioceptores, né? Questão de um sistema de resistência, ó, um Teraband, né? É muito bom de ser usado, tá? Você pode até trabalhar a questão de marcha lateral aqui com ele, trabalhando principalmente que abdutores, né? Adutores de quadril. Os abdutores têm função na marcha também, tá? Por isso, nós precisamos de quê? Melhorar o desempenho das tarefas do dia a dia. Isso é fundamental para quê? Para acompanhar o seu diagnóstico, ó, e melhorar essas alterações de equilíbrio. Então, existem N variáveis que a gente pode fazer com o paciente idoso. Aí vai depender muito da sua criatividade, do seu ambiente que você vai atender esse idoso, seja domicílio, seja em grupos de idosos, seja numa casa de apoio, seja numa clínica, né? Seja no centro de reabilitação. Então, vai depender muito também do seu ambiente de trabalho, certo? Atividades em grupo. Podemos trabalhar atividades em grupos nessa questão de equilíbrio, coordenação, né? Autoestima, nós podemos trabalhar aqui. Não podemos esquecer a autoestima do idoso, tá? Então, isso é importante. Então, bola suíça, pessoal, é um importante recurso nessa questão de equilíbrio idoso, tá? Então, isso existem N exercícios que vocês podem fazer em casa. Inclusive, o Pilates faz muito bem isso. Trabalha muito nessa questão com os idosos, a questão de bola suíça, trabalho de controle de respiração, controle postural, tá? Então, esse componente aqui é importante para a gente treinar equilíbrio e propriocepção. Aí vocês podem fazer N exercícios aqui, né? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tudo jóia? Podemos ir? E aqui é um artigo que eu trouxe, achei interessante, porque ele dá Eles fizeram esse artigo aqui em 2009, fizeram com um grupo de idosos. E eles fizeram tipo como é que posso dizer, um espaço aberto, e fizeram tipo o quê? Um mapa de exercícios, né? Então, vários exercícios para poder melhorar o quê? Coordenação e equilíbrio. O que, que eles disseram? Que seriam exercícios multissensoriais no equilíbrio e na prevenção de queda em idosos, né? Então, eles fizeram, como é que eu posso dizer, meu Deus? É um circuito de exercícios para equilíbrio, tá? Vou trazer para vocês o que, que eles fizeram no artigo aqui, tá?
eles fizeram um circuito, né? Ó, foram 26 idosos, 6 homens e 20 mulheres. Eram realizadas 10 sessões de exercícios de forma sequencial. E tinham 13 estações de treinamento com 2 sessões semanais de 45 minutos. E eles avaliaram equilíbrio e capacidade funcional, né? E eles depois foram verificar se isso realmente foi efetivo ou não, tá? Ó. Como é que foi feito o artigo? Ó, 26 idosos de ambos os sexos, né? Praticando esses exercícios, ó. Então, foi um estudo de quê? De 24 semanas, com duração de 45 minutos, 2 vezes por semana. Como é que era essa questão dos exercícios? Ó? Eles tinham um alongamento de 10 minutos, depois tinham um circuito de exercícios multissensoriais que durava até 30 minutos, e volta à calma, ou seja, repouso, por 5 minutos. Então, total, aí dava 45 minutos de exercício. Alongamento, circuito e repouso. Tá interessante esse estudo aqui, ó. Ele fala que o equipamento foi organizado especialmente numa forma de circuito, que eu vou mostrar para vocês, né? Denominada estações. Então, cada estação era um exercício diferente de equilíbrio, né? Eles mostraram isso aqui nesse negócio aqui, ó. Pronto. Aqui seriam as estações. Eu vou só falar algumas para não ser tão demorado, tá? Ó, mas o que é que ele dizia? Eu vou mostrar para vocês a figura. Então, cada estação era um exercício, ó. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estações, 11 exercícios, né? Ó. Primeiro, na estação A, o que é que o idoso ia fazer? Passar da lateral com deslocamento para a direita e para a esquerda. Ou seja, ele ia fazer o quê? Marcha lateral, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, isso já treina equilíbrio, propriocepção. Aí, o segundo apoio, o segundo exercício, no apoio unipodal. Ele alternava direita e esquerda. Depois ele ia começar uma marcha só com apoio de calcanhar, de costas. Claro, tem idosos que conseguiriam fazer, já alguns não conseguiriam fazer. Marcha de costas com apoio total, ou seja, marcha retrógrada. Então eles trabalhavam isso, principalmente porque o idoso fica às vezes para trás, né? Então precisa trabalhar isso aí. Acertar o alvo de costas com a bola acoplada nas costas, é legal isso aqui. Marcha sobre a superfície estável, sobre um colchão. Então, eles alteraram o quê? Superfícies rígidas, regulares, com superfícies irregulares. Para treinar o quê? Várias formas do idoso caminhar. Marcha com apoio apenas no terço anterior dos pés, tipo ponta dos pés, né? Ó. Marcha de frente com perna afastada. Alcance multidirecional. Marcha com as pernas cruzadas, tipo fazendo a marcha de tesouro, né? Então, são vários exercícios que eles conseguiram fazer nesse circuito aqui, ó. Bola na cesta, né? Então tinha um circuito lá, o último exercício que era acertar a bola na cesta. Ficava em pé e tentava acertar, né? Então, isso aqui fala as estações, achei bem interessante esse artigo aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Aqui é a marcha lateral, ó. Próximo exercício, apoio unipodal, direito e esquerdo. Depois, ó, apoio só no calcanhar, né? O outro exercício que era a marcha retrógrada, ó. Esse aqui é o DR. Acertar o alvo de costas, né, ó. Aqui, ó, aqui já era o quê? Ponta do pé, ó, marcha anterior. Tinha um zigue-zague, ó, fazendo um círculo, um 8, ó. Marcha reta. Aqui a marcha cruzando, ó. Então, vários exercícios que eles fizeram um circuito para trabalhar equilíbrio e propriocepção, que era um circuito multissensorial de exercício. Achei bem legal isso aqui para fazer. Você pode fazer até em casa isso aqui. Dependendo do espaço que você tem, você pode trabalhar isso aí com idoso, né? É bem interessante isso aqui, ó, nesse artigo. Olha aqui como era, um espaço aberto, ó. Pronto, aqui o apoio unipodal, ó, fazendo tipo um avião, ó. Que legal isso aqui, ó. Olha a diferença, você conseguir equilibrar mais o tronco para frente do que essa idosa aqui, ó, né? Aqui eles andavam em linha reta, ó. Então eles fizeram isso aí no circuito, num parque, numa praça, né? Achei bem interessante porque é uma coisa que você pode fazer até com um grupo de idosos, né? Então, quando eu trabalhava no MASP, eu trabalhava muito essas questões aí também de marcha. A gente fazia muito exercício na praça. Coisas simples que você pode utilizar. Não é tão não precisa uma coisa ser tão complexa para fazer. Entendido, pessoal, até aqui? Tranquilo? Esse artigo aí? Ok? De boa?
Gabriel, seria legal se a gente pudesse fazer isso por aqui também. Com certeza. É isso que eu disse. A gente era para estar fazendo isso em laboratório, né? A gente podia fazer N exercícios aí que a gente podia intervir nesses pacientes idosos, né? Felizmente, a gente não teve como ir na casa do idoso, né? E agora que a gente não tem como ir mesmo, porque alguns foram afetados pela Covid, né? É até uma coisa preocupante lá. A gente está até... Tem até uma campanha de doações lá, que eu até também vou doar uma quantia lá para ajudar lá na casa do idoso, né? Parece que tinha 18 com Covid, né? Assim, muito triste. Acho que 30 e poucos idosos, a metade estava infectado, né? Mas parece só uma estava mais complicada do que os outros, né? Então, vamos esperar que, se Deus quiser, vai passar essa fase aí. E ter cuidado com nossos idosos, né? Já Tereza, que Deus tenha misericórdia. Aí foi cruel. Soube da notícia essa semana, bem triste mesmo. Mas vamos ter fé em Deus que tudo vai melhorar. E a gente pode usar também, pessoal, que recurso de intervenção? Hidroterapia. O uso da água para ganhar equilíbrio. A água tem propriedades que melhoram. A Tereza tem 6 no Pontinense. Caramba, sério. Eu não sei se tem algum regional, não dá para saber. Se tinha algum, se tem algum. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Complicado isso aí. E no idoso ainda mais complicado ainda. Então, pessoal, a gente pode usar a propriedade física da água. Que somado a exercícios podem cumprir o quê? Alguns objetivos da reabilitação. Isso aqui foi uma foto que eu tirei de um artigo que eles pegaram e utilizaram vários exercícios na água para ver se melhorava a questão da própria. Tem 2 no regional. Poxa vida. 8 internados, então, né? Complicado. Bem complicado. Então, a água, pessoal, é um recurso que a gente pode utilizar para tratar equilíbrio, tá? Porque a água tem uma propriedade que é o quê? A flutuação. Ela segura o idoso. Então, ela dá menos sobrecarga, a gente consegue trabalhar equilíbrio dentro da água. Você quer a imagem de um exercício dentro da água, tipo ele agachando e subindo, agachando e subindo. Ó. E aqui uma sequência, olha aqui, ó, tipo fazendo uma roda, né? Ó. Sequência de caminhando para frente, ó, chutando, ó, caminhando para trás, ó, caminhada lateral, elevando o membro inferior, caminhando normal, né? Ó. Movimento dos braços, tipo semi-agachado. Ó. Esse aqui também é legal, ó, agachado e fazendo movimento de braço. E aqui na ponta do pé, ó, subindo e agachando. Então, vários exercícios que a gente pode fazer com idoso d'água. E a hidroterapia é muito importante, é bem legal, né? Dá para a gente fazer N exercícios com a hidroterapia. Vocês já tiveram cadeira de hidro, pessoal? Hidroterapia? Alguém já teve? Vocês já tiveram, na verdade, ou não? Como é que tem isso? Não tem nem piscina? Não precisa falar não, Gabi, era só para responder. Era só para responder, Gabi, mas a gente arranjou piscinão, certo? Fala baixo, Gabi, que susto. A Tamires estava dormindo, a Tamires. Não, pode falar alto, Gabriel, que é para acordar mesmo, não é para dar dormir, não. É para lá, acorda. Ok, então hidroterapia a gente pode utilizar as propriedades físicas da água, tá? Ó. É o considerado um meio seguro, eficaz. Por quê? Porque ele vai atuar tanto na desordem musculoesquelética quanto na melhora do equilíbrio, né? Porém, existem algumas contraindicações para que se utilize o meio aquático. A Martinha, a piscina na cara da Tereza, né, Jota? Ixi, a cara da Tereza tem piscina, mas rapaz. Menina, piscina de ramos aí. A prática vai ser lá, então. Não, mas na grade de vocês tem hidroterapia? Na grade tem? Vocês tem, né? Pronto, então a prática vai ser na casa da Tereza. Pronto, tá feito. Então, todo mundo de máscara, a distância de 1 metro, tá? Com álcool em gel na beira da piscina. E ninguém sintomático. Fechou. Vamos lá, simbora. Então aqui a gente viu que o meio aquático pode ser utilizado para melhorar equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, para fechar a aula, sobre riscos ambientais que a gente deve prevenir. A gente deve melhorar na questão de marcha, queda e tudo mais. Tem que fazer um teste. Eles têm que fazer um teste rápido antes. A gente faz, cara, dá tempo. Tem tempo ainda para fazer, dá certo.
Leva um termômetro. Quem tiver com febre não entra, né? Tem que ter um termômetro e teste rápido. Então, se não é possível tiver com febre, volta para casa. Não vai entrar na casa da Tereza, não. Vamos lá, pessoal. Então, entrando na última parte aqui da aula, tá? Ó, a gente falou sobre o quê? Que a questão do equilíbrio influencia na questão do ambiente, né? Ó. Então, o que é que nós podemos ajudar no idoso nessa questão ambiental para que não venha ter uma queda, que não venha ter um prejuízo, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem, pessoal, é cuidado com o quê? Os obstáculos que a gente tem dentro de casa. Isso aqui é muito importante. O principal deles, tapete. O negócio para derrubar idoso é tapete. Derruba e quebra fêmur demais. Comida no chão, quem tem animal também tem. Uma senhora diz, eu escorreguei na comida do cachorro, eu deixei no chão. Caiu. É incrível isso aí. Nós temos que ter cuidado com o que nós temos dentro de casa. Então, tapetes desses aqui, principalmente, ó, aqueles que deixam alguns espaços, que deslizam, e principalmente você que deixa na sala e está escuro, é prejudicial, é muito preocupante para o idoso. Tem risco de queda elevadíssimo, tá? Então, essa questão de trocar o tapete, é importante a gente ter isso aqui em mente, ó. Bota tapete antiaderente ou então deixa sem tapete. É melhor do que ter e prejudicar o paciente, tá? O ambiente, pessoal, a gente precisa ter um ambiente iluminado para o idoso, em casa, né? Batentes também, corrimão, escada, tudo isso influencia, tá? Espaços adaptados, né? Tipo luz, preferência uma luz da cama perto da cama do idoso, deixa uma luz do banheiro acesa, tá? Então, um ambiente escuro, principalmente à noite, não é legal para o idoso. Lembra que a gente falou que tem o quê? Uma redução da acuidade visual. E ele está no ambiente escuro? Isso é bem dificultoso. Então, preocupem-se com isso aí, atentem para essa questão, né? Outra coisa, os utensílios que ele possa vir usar de uma maneira mais prática para ele pegar. Isso aqui está totalmente... Como é que a pessoa faz um negócio desse aqui, ó? Então, tipo, você não vai colocar o remédio do seu tio, do seu avô, em cima da geladeira desse jeito aqui, não. Em cima do armário. Se ele principalmente mora sozinho com um outro cuidador, ele vai querer buscar o remédio para tomar. Aí você botou lá em cima do armário. O que é que ele vai fazer? Vai querer se trepar em cima da cadeira. Igual essa pessoa aqui na figura. Olha aqui, ó. Ah, Maria. Isso aqui, meu Deus, mata. Uma queda de uma altura dessa aí, minha filha, é letal. Não tem como não, viu? Então, deixem coisas que o idoso usa de fácil acesso, para que não precise usar dispositivos que venham a favorecer uma queda nele, uma cadeira, uma escada, né? Então, deixa o remédio ali perto da mesa, perto da cama dele, né? Luz por perto. Tinha uma paciente minha que eu atendia, uma paciente não, a esposa do paciente que eu atendia, que ela tinha um sininho. Então, toda vez que ela precisava de alguma coisa, ela batia o sininho. Então, o cuidador ia lá e sabia o que ela queria. Então, o sininho também é interessante, porque às vezes o idoso quer se levantar, quer chamar, fala, fraco às vezes, ninguém escuta, vai tentar levantar, cai. Então, esse sininho era uma estratégia para ele chamar alguém para ajudar ele, né? Ela está dando Terezinha, ela já até faleceu, mas ela tinha um sininho dela, toda vida ela, trim, a pessoa ia lá, saber o que ela estava precisando. A adaptação do banheiro, pessoal. Então, um banheiro adaptado para o idoso é importante. Corrimão, antiderrapante. Se brincar até a questão da altura aqui, ó. Somente idoso que tem cuidado de sentar lá embaixo. Então, batendo-se um pouquinho mais alto é legal para ele, né? Cadeiras de acesso, porta larga, né? Que a gente sabe que cada idoso tem uma moradia distinta. Então, a gente tem que adaptar para que ele tenha mais funcionalidade dentro do domicílio possível, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Sei que muita gente cria animal, e animal é bicho que dá queda em idoso, né? Meu pai mesmo, um dia ele se leva na queda porque o cachorro lá de casa é grande, então ele se enroscou nas pernas dele, quase que derruba ele, querendo sair. Então, cuidado com animais. Gato é bicho nojento. Prelaça na perna do idoso, parece uma cobra. Nunca vi um negócio desse. Traz de comida. Caçado. Então, cuidado com animais dentro de casa. Porque ele leva o idoso a sofrer uma queda. E às vezes pode levar até matar. Isso é sério, tá?
E aqui algumas coisas, algumas orientações, né? Ó. Nós temos que ter cuidado com doenças que afetam a visão e dificultam caminhar. Pessoas com glaucoma, com catarata, com alto grau de problemas oculares. Isso é importante a gente avaliar o ambiente, certo? A gente precisa ter isso em mente. Ó, ambientes com pouca iluminação, piso escorregadio, isso aqui é totalmente equivocado para o idoso, né? Escada sem corrimão, ó, o piso escorregadio. Então, cuidado com escada, tem que ter um corrimão. Cadeiras, camas e vasos muito baixos, sem apoio para levantar. Ó, às vezes a cadeira ou a cama é muito baixa, o idoso só falta se levantar. Até para você ajudando é difícil para se levantar. Banheiro, ó, sem apoio, sem adaptação, né? Ó. Muitos obstáculos aqui, ó. Às vezes o idoso está aqui no quarto dele, para até chegar ao banheiro tem cama, tem sofá, tem a mesa da cozinha, às vezes o banheiro lá no quintal. Então a gente precisa ter esse cuidado aí, tá? Bengalas ou andadores de maneira efetiva, né? Sem estar danificado, a gente precisa ter isso aqui em mente, né? Se tiver com problema, tentar trocar, ou sei lá, conseguir um novo, né? Então, o dispositivo de marcha dele é importante para ele também, tá? Estratégia de marcha, né? Ó, nós podemos trabalhar com vários recursos de marcha, ó, marcha de obstáculos, ó, uso um step. O ideal, pessoal, é que tivesse aqui, claro, esse idoso aqui deve ter uma funcionalidade boa, mas aquele idoso que tem uma funcionalidade mais reduzida, era bom que tivesse a barra paralela. A gente podia fazer o mesmo treinamento aí com a barra paralela. Então, existem várias formas de treinar marcha. Escada progressiva, né? Um vão de escada, a gente pode fazer treinos de subir e sem escada, não tem problema, né? Então, tudo isso é forma de treinar a marcha do idoso. Aqui era interessante, a barra paralela, para quem vai iniciar. Esse aqui talvez esteja na fase mais avançada, já consegue fazer com o apoio da pessoa, até para ter mais função, mais confiança, mais equilíbrio, tá? Nós podemos usar o chão, ó, fazendo exercício de marcha anterógrada, marcha lateral, né? Ó. Descarga de peso no membro inferior, tanto o direito quanto o esquerdo, né? Então isso aqui a gente pode fazer no chão mesmo, tá? Andar em superfícies irregulares, dentro de casa, a gente pode fazer um circuito de areia, grama, piso, escada, né? Então dentro da casa do idoso a gente tem como adaptar para trabalhar isso aí também, certo? Olha aqui também era interessante ter a barra paralela aqui, ó. Porque ela está segurando na mão da terapeuta aqui, mas é interessante que aqui no primeiro momento tivesse uma barra paralela. E ela ia treinar esse padrão aqui de apoio unipodal. Ó. Aqui é uma superfície estável. Ó. Treina equilíbrio, treina propriocepção. Né? Parece uma loja de roupa aqui, mas tudo bem. Né? Então existem N variáveis que a gente pode trabalhar com o idoso. Tá? Treino de bola, ó. Treino de equilíbrio. As barras paralelas, é importante ter barras elásticos. Ó. Então existem N recursos que a gente pode trabalhar isso aqui. Ó. A gente pode trabalhar a marcação no chão, ó, fazendo com que o idoso tenha um alcance, ou seja, ele faça o quê? O melhor. O que a gente está trabalhando nessa imagem aqui? Ó? O alcance do passo, aumentando a largura, o comprimento do passo. Né? Às vezes o idoso tem um passo bem curto. Então a gente pode trabalhar aí, vamos tentar alcançar o peixe aqui. Vamos tentar alcançar o garoto peixe. Então inicia sempre na barra paralela. À medida que ele for evoluindo, tira a barra paralela e faz com apoio. Pegou mais segurança, tira o apoio e deixa ele fazer sozinho. Então, isso são etapas gradativas. Você não pode começar pedindo para o idoso fazer o negócio sozinho. Às vezes é inviável. Então, tem que ter cuidado quanto a isso aí. Então, aqui, ó. Estou trabalhando o quê? Melhorando o quê? A distância do passo. Né? Eu estou aumentando o quê? A minha fase de balanço. E reduzindo a minha fase de apoio. Porque no idoso ela é o quê? O apoio é aumentado e a de balanço é reduzido. Eu estou tentando inverter para ficar o padrão mais normal possível. Tá? E aqui, pessoal, é só para fechar. É um artigo que eu trouxe de que ele fala sobre o quê? Ó? Interessante, esse acho que é 2017. Equilíbrio postural e risco de quedas de idosos praticando método Pilates e idosos sedentários. Ou seja, pegaram pacientes idosos que fazem Pilates e que são sedentários. E compararam se o Pilates era efetivo ou não nessa questão da prevenção de quedas. A gente vai ver o que é que diz nesse artigo aqui. Ó.
Aqui é o resumo do artigo, né? Ó. Qual foi o objetivo? Comparar o equilíbrio estático, dinâmico, o risco de quedas, coordenação motora em quem? Em quem era praticante de Pilates e quem era sedentário. Como é que foi o método desse trabalho, né? Ó? A partir de um questionário, com dados sociodemográficos e comportamentais, eles avaliaram risco e equilíbrio por meio de quem? Duas escalas. Equilíbrio por meio da escala de Berg, risco de queda pela Time and Go. E vocês pesquisaram no trabalho retrasado, né? Que é o chamado TUG. É isso? Isso. Que é um teste da cadeira, né? Lembra como é que é o teste? Quem pesquisou? Você vai primeiro fazer o quê? Uma cadeira, distância de 3 metros de um cone. Você vai primeiro fazer o teste, explicando para o idoso. E nós vamos medir o quê? O tempo que ele consegue realizar. Da cadeira, no momento que ele sai da cadeira, ele vai fazer o percurso, faz uma volta no cone e volta. E você vai cronometrar esse tempo aí. Aí tem uma escalazinha lá que é de 0 a 10, baixo risco, 10 a 20, moderado, acima de 20 é um risco alto de quedas, né? Quem pesquisou sabe do que eu estou falando, que é o chamado TUG. É uma escala que avalia risco de queda. E o Berger avalia o quê? Equilíbrio, tá? Lembram dessa escala aí, pessoal? Beleza. Então, eles avaliaram por meio dessas duas escalas aqui, ó. O que é que eles concluíram? Os resultados deste estudo apontam que a prática do método Pilates por idosas melhora ou preserva o equilíbrio dinâmico e estático, coordenação motora e diminui o risco de quedas. Então, Pilates ele é efetivo nesse componente do idoso. Melhora equilíbrio, força, flexibilidade, evita risco de queda, né? Além de melhorar o quê? A coordenação motora. Ó. Então, nesse artigo aqui, ele viu que o Pilates ele é efetivo para essas questões do processo de envelhecimento. Visando o quê? Prevenir principalmente a queda no idoso. Minha mãe começou a fazer Pilates em Ubatuba. Isso que estava adorando. Né? Parou agora por conta da pandemia, mas ela disse que sentiu uma grande melhora quando estava realizando Pilates. Né? Então, o Pilates, pessoal, ele é bem efetivo nessa questão do padrão de marcha, equilíbrio, coordenação e tudo mais, além de trabalhar postura e controle da respiração, tá? Então, aqui esse artigozinho, a gente vai ver só aqui o que é essa escala de equilíbrio de Berg, ó. Ele é um instrumento validado, que avalia o equilíbrio estático e dinâmico, ó. E ele é executado, ele é avaliado em 14 tarefas. E essas 14 tarefas vão ser avaliadas de 0 a 4. Então, ele vai de 0 até 56, tá? Então, essa é mais ou menos a pontuação. Onde 0 é o quê? Que ele não consegue realizar a tarefa, e 4, ele faz a tarefa de forma independente. Então, quanto maior a pontuação, melhor o idoso. Então, isso é a escala de equilíbrio de Berg. São 14 tarefas que eu vou dizer aqui para vocês. Ó. Então, pronto. Isso aqui são as 14 etapas desse questionário. Descrição. Sentado para em pé. Aí você vai pontuar de 0 a 4. Ele vem discriminando como é que é no protocolo. Em pé sem apoio, sentado sem apoio, em pé para sentado, transferência. Se você botou o idoso de pé de olho fechado, pé junto, ó. Reclinar a frente com o braço estendido, apanhar um objeto no chão, ele consegue fazer. Ele consegue fazer um giro de 360 graus, ele consegue olhar para trás, colocar os pés alternadamente sobre um banco, em pé com um pé em outro e outra frente, em pé apoiado em um dos pés. Né? Então, são atividades que avaliam que o equilíbrio desse idoso, estático e dinâmico. A gente vê que a gente tem aí tarefas que pegam um componente estático e tarefas que pegam um componente mais dinâmico, né? E aí a gente vai avaliar o quê? Cada item desse é o de 0 a 4. O máximo da pontuação é 56. Lembra, quanto maior, melhor. E aqui ele dá a classificação de resultados, ó. Se o idoso fez até 36 pontos, indica 100% de risco de queda. Então, isso aqui, para quem quer fazer artigo, é interessante. Para quem quer fazer TCC. Isso aqui é bem prático, dá para a gente fazer muito trabalho com ele. 37 a 44, locomoção segura, mas com uma determinada assistência de quê? De algum dispositivo de marcha, né? E é um risco mais
leve. De 45 a 56 não existe risco de queda. E que o visado goza de uma locomoção segura. Então, esse aqui está bem estratificado nessa escala de Berg, bem bacana, essa escala bem prática para se fazer e rápida, né? E aqui, pessoal, só algumas dicas que a gente tem que ter em mente para priorizar os idosos, né? Ó, usar sapatos leves, antiderrapantes, sem sal, com sola de borracha. Então, a gente vê muito idoso, às vezes usa uma sandália totalmente lisa, não tem um mínimo de aderência no chão e isso favorece quedas. Eu tinha muitos pacientes em domicílio que tinham chinelas que, mas não, pessoal, tem que trocar. Vamos comprar a Havaiana, vamos colocar um negóciozinho assim a mais, vamos colocar aquelas de cabrecho, né? Para fixar melhor no pé, o que era importante, né? Então, avaliar o calçado do idoso é importante também. A gente não pode deixar de avaliar o calçado do idoso, não, viu? Uso de bolsas, né? Ó. Verificar o estado do dispositivo de marcha, né? A questão da avaliação visual é importante, que a gente fique sempre verificando isso com a família, como é que está essa avaliação, se está sendo periódico ou não, né? A questão de exames que vejam a fragilidade óssea, como a densitometria óssea, é importante, porque o idoso tende a ter osteopenia, principalmente as mulheres, né? Osteoporose, tá? Prática de atividades físicas, ou qualquer atividade, seja doméstica ou em grupos, né? Uma coisa, ó, elimine imóveis que vi com quina, machuca demais idoso. Então, tenham cuidado com as quinas das mesas, tá? Não deixe frio cruzado no chão, pelo risco de queda, uma extensão cruzando a sala toda, né, ou na cozinha, tá? Animais domésticos, cuidado, para que não pise em cima, tá? Ó. Usar tapetes antiderrapantes, ó. Se levar uma queda, ele fala que tem que vire-se para o lado não machucado, né? Ó. Em caso de queda, pessoal, ligar para o socorro médico. Então, a gente precisa ligar. Se caso aconteça um caso mais grave com esses indivíduos, tá? Pessoal, finalizamos aqui nossa aula de hoje, né? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Tranquila a aula? Como é que foi? De boa? Hoje não tem atividade, eu não passei atividade para vocês, tá? Show, Vivi, vem ficar de boa. Massa. Então, essa aula era o ideal que a gente fizesse no laboratório, né? A gente ia fazer N exercícios, bolar várias estratégias, vários tipos de exercícios. Podia até fazer grupos e vocês iam intervir, né? Um determinado passo. Fazer simulações, na verdade, né? Mas é isso aí. Eu espero que eu tenha passado o recado de maneira bem legal e bem correta para vocês, tá? Então, pessoal, próxima semana a gente se encontra. Eu vou fazer a aula para quarta, se Deus quiser, tá? Vai dar tudo certo. Então, próxima quinta-feira, se Deus quiser, a aula vai ser na quinta, tá ok? Queria agradecer a atenção de vocês nesse sabadão, né? Sem atividade, amém. Tô bom, né, Gabi? Sem atividade, né? Tô ligado, tá parado. Agradecer o pessoal que tá ao vivo aí com a gente, agradecer o Rubens que tá aí para gravar a aula, tá? Então, pessoal, boa noite, bom final de semana, descansem e estudem. Não deixem para estudar de última hora. Aviso de novo, ok? O slide já está no Classroom e depois eu vou mandar as notas de vocês, beleza? Forte abraço, fui, pessoal. Até mais, valeu.